O episódio 2 da terceira temporada de House of Dragon chegou e Rhaenyra finalmente vai sentar no trono de ferro. Mas ela vai descobrir também. Mas ela também vai perceber que, para sentar no trono de ferro, há um caminho muito pesado e que talvez ela não estivesse disposta a aceitar. Este é o Imortal Cinema com Perseguir Imortal, que sou eu. E esse vídeo é a crítica com spoilers. Portanto, se você não assistiu e não gosta de spoiler, vai lá assistir e volta aqui depois. Mas se já assistiu ou não se importa, vamos ao vídeo. Eu diria que, simbolicamente, este episódio pode ser dividido em dois. Um pelo aspecto de hype, o aspecto daquele momento mais impactante. Isso foi extremamente bem construído, mas também tem este lado de construção de narrativa, de dramaticidade. E este eu particularmente não gostei nem um pouco. Particularmente algumas das questões estou bem cansado disso. Em termos de narrativa, eu diria que o que eu mais gostei foi a reunião entre Baelor, Corlys Velaryon, Elend, o filho bastardo de Corlys. Uma cena que teve a construção desde quando estavam procurando Corlys e depois quando o acharam. Esta cena foi a que teve mais impacto tanto pela conversa de Baelor, neta de Corlys, e Alicent, filho bastardo de Corlys. O momento em que eles se aproximaram, se entenderam e compreenderam também toda esta perspectiva de Corlys, de sua esposa, a avó de Baelor. Uma história que finalizou com Corlys finalmente disposto a assumir Alicent como seu filho. Esta é a cena que tem mais impacto emocional, uma carga dramática e de desenvolvimento de personagens. Uma construção que vai afetar diferentes personagens e que vai ser desenvolvida com muita qualidade. Diferente, por exemplo, de mais uma reação de luto, em que Rhaenyra vai fugir e se isolar. Sinceramente, eu entendo esta posição de luto de Rhaenyra. Afinal, ela perdeu os 2 filhos. Mas eu particularmente já estou cansado desta Rhaenyra relutante. Esta Rhaenyra que a todo momento parece que não toma nenhuma atitude. Eu realmente preferia ver muito mais este conflito entre a rainha, esta expectativa do plano de Alicent dar certo ou não. E este luto de Rhaenyra como a mãe, mas ela gritou, se isolou. E só precisou que Daemon aparecesse para lembrar sobre todo este contexto, para assim tomar uma atitude. Mas eu realmente gostaria que este conflito de Rhaenyra tivesse sido por ela própria. Afinal, Rhaenyra parece sempre não ter atitude, sempre depender de outros personagens. Para ter estes momentos de ação. Ainda há 2 momentos que eu realmente não gostei deste episódio. O primeiro é a resolução do rei Aegon. No episódio anterior, ele foi preso. Nesse, ele consegue escapar. Simplesmente este momento da jornada de Aegon não serviu para nada. Ele escapou. Ninguém teve a ideia de mandar uma mensagem. Alguém para avisar. Qualquer coisa. Simplesmente Rhaenyra capturou e deixou escapar Aegon. E ela literalmente não faz ideia disso. O segundo foi a resolução de Aemon e Harrenhal. Ele chega lá, ataca todo mundo para descobrir que, na verdade, tanto o exército tinha ido embora quanto aqueles que estavam lá não fariam qualquer coisa para se defender. E a reação dele, principalmente após perceber tudo aquilo, é simplesmente atacar aqueles. Uma coisa é ser impulsivo, outra coisa é literalmente eles falando: "Ei, eles estão atacando outro lugar." E a sua única reação é atacar quem está lhe dando as informações. Soma-se a isso aquele final de Aemon, que todo mundo sabe que ele não vai perder a vida. Mas ainda assim, naquele episódio, é totalmente sem sal. E então temos a tomada de Rhaenyra ao trono de ferro. Uma ação construída para gerar toda esta empolgação que este momento deveria gerar. E como eu falei, neste aspecto de hype, esta cena funcionou muito bem. Rhaenyra chegando, conseguindo como Alicent havia prometido. A guarda real surgindo para tentar proteger o trono de ferro. E então a patrulha da cidade impedindo. Uma patrulha que, vamos lembrar, quem construiu foi Daemon Targaryen. Depois Daemon em busca de Aegon, mas não encontrando, mas sim Otto Hightower. E então a decisão. Rhaenyra precisaria tirar sua vida, e ela faz
com sua própria espada, como dizia Ned Stark. E por fim, após esta decisão contra este usurpador, ela senta no trono. E neste momento surge Alicent Hightower e Rhaenyra, finalizando o episódio. E se nós considerarmos apenas este aspecto de hype, este aspecto de cena empolgante em que Rhaenyra finalmente vai conseguir sentar no trono, a cena foi boa. Mas como eu falei, novamente tivemos Rhaenyra, esta rainha relutante, uma rainha que parece que sempre tem que ser empurrada para frente. Na cena, o próprio Otto Hightower falou: você tem que fazer isto, não tem outro jeito. Episódio após episódio, temporada após temporada, Rhaenyra é sempre esta rainha relutante. E convenhamos, na terceira temporada, no meio de uma guerra, que por sinal devia ter começado bem antes, mas após 3 temporadas no meio desta guerra, isso já cansou, né? Ainda mais por toda a construção do episódio, a fala de Daemon, a lembrança da profecia que Viserys lhe passou, Rhaenyra precisaria começar a ser mais ativa. Mas e vocês? O que acharam deste episódio 2 da terceira temporada de House of Dragon? Gostaram? Não gostaram? Tem algum ponto em que eu não falei, mas você acha que eu deveria ser mencionado aqui? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Ah, e se também chegou até aqui, deixa seu like. O like é uma métrica que o YouTube considera demais para mandar este vídeo para mais pessoas. Muito obrigado, e esta playlist tem todos os vídeos sobre o mundo de Westeros e o botão para você se inscrever neste canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.